trilogia analítica é o desenvolvimento da psicanálise integral. E para você entender um pouco mais sobre esse assunto, aliás, se conhecer é bastante interessante, nós conversamos com a psicanalista da CITA, que é a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, e também conferencista internacional nas áreas de relacionamento humano, a doutora Selma Genzani. E no que se baseia a trilogia analítica? É mais um termo novo ou isso já vem sido estudado há bastante tempo, Selma? Olha, na verdade é uma ciência que o Dr. Kepp criou e desenvolve há cerca de 40 anos, pelo menos, né? Ele já escreveu inúmeros livros no assunto. E é uma ciência que trata o ser humano e a sociedade de uma forma unificada, como eles são assim na origem, na natureza. Então vê o ser humano na sua forma original, a união da bondade, da verdade e da beleza, e a sociedade como ela também era formada originalmente, com a base teológica, filosófica e a parte artística, estética. Então praticamente é um tripé entre o ser humano, o lado espiritual e também outros fatores da sociedade aí englobados nessa trilogia. Isso, o ser humano é visto na sua forma original. O ser humano ele é espiritualizado, né? Ele é transcendente pela essência. Então essa parte precisa ser tratada toda vez que se trata do ser humano e da sociedade, senão fica algo incompleto. E quais são os princípios básicos aí que são defendidos aí pela trilogia e como que ela é aplicada nas pessoas que procuram esse tipo de psicanálise? Então, é uma ciência muito vasta, né? Que hoje a gente pode dar assim uma pincelada. Por exemplo, um dos pontos básicos é mostrar a questão da ação. A ação como base para o desenvolvimento da civilização e do ser humano, desde que seja uma ação boa, verdadeira e estética, né? Em todos os sentidos, né? Em termos de, vamos explicar assim, a trilogia estuda a psicossociopatologia, ou seja, é o estudo da doença a nível psíquico e social, e também é uma metodologia prática para tratar ambos, né? Um dos aspectos assim fundamentais da doença do ser humano e da sociedade que o Dr. Kepp viu, e é uma descoberta das mais originais, é o que ele chamou de inversão, mostrando que realmente nós vivemos de cabeça para baixo, assim, de ponta cabeça mesmo, né, invertidos. Ou seja, o que é bom, o que nos prejudica, quer dizer, o que não é bom, o que nos prejudica, nós temos uma atração, nós gostamos. E nós não gostamos daquilo que nos faz bem. Por exemplo, isso pode ser observado desde a mais tenra idade com uma criancinha, quando a mãe insiste para que ela coma coisas boas, ou para que ela se agasalhe, ou ela não vá em tal lugar que é perigoso, e a criança quer fazer tudo ao contrário. Tudo que não é bom e pode prejudicá-la, ela quer fazer. E depois nós crescemos, e crescemos assim de uma maneira invertida. É como um pecado original que nós carregamos, né? E assim, depois de grandes, nós achamos então que a atividade produtiva cansa, né, chateia, e viver no lazer é que é bom, né? Ou então, por exemplo, essa atração que o ser humano tem por beber, fumar, estar sempre vivendo de uma forma muito alienada, ou comer de tudo em qualquer quantidade, achar que isso é liberdade, isso é legal. Agora, ser moderado, se conter, então é algo assim desagradável. Dá para entender a ideia? Entendi. Da inversão? E Selma Genzani, como fazer então essa inversão de forma que ela se torne uma inversão positiva? Porque, como você mesmo acaba de explicar, e bem explicado, o ser humano tem uma tendência a pegar aquela coisa mais fácil, aquela coisa mais negativa. E como fazer essa inversão através dessa psicanálise aí? Então, na verdade, não é, Carlos? Nós chamaríamos de uma conversão. Nós somos invertidos na nossa doença e nós temos que voltar ao formato original da natureza com a qual nós somos feitos. Então é converter, né, voltar ao original. E isso é feito através da conscientização. É a metodologia prática da psicanálise integral. Ou seja, a consciência é o nosso instrumento de trabalho, né, da trilogia. Fazer o indivíduo perceber a realidade interior que ele tem. Porque quando nós damos exemplos, a pessoa pode começar a atinar, é mesmo, eu faço isso, é mesmo, eu tenho isso. Mas a maior parte das inversões e das doenças que nós temos passa de forma desapercebida, inconscientizada. Então todo o trabalho nosso é fazer vir lá do fundo do inconsciente para nível da consciência.
E aí a pessoa percebendo o que ela está fazendo e o resultado que aquilo está tendo sendo muito negativo, ela vai automaticamente se corrigindo, né? Uhum. Exatamente. E hoje várias pessoas procuram esse tipo de psicanálise que é baseado na trilogia analítica, Selma? Ah, sim, sim. Nós temos aqui a clínica, né, em São Paulo, na Avenida Rebouças, onde atende o Dr. Kepp, a doutora Cláudia Pacheco, que é a vice-presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, e um grupo de analistas. E realmente a procura é muito grande, porque você veja, inclusive, nós lidamos também com a tensão social que existe, né? Que a sociopatologia é algo muito, assim, forte, né? Premente nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade que é muito agitada, é muito invertida também, é muito injusta. Invertida como? Quer dizer, os valores verdadeiros, que seriam desenvolver a cultura, a arte, a civilização como um todo, estão totalmente em segundo plano na nossa vida social de hoje em dia. Em primeiro plano é sempre aquele trabalho que dê um dinheiro imediato, que a pessoa precisa para pagar as contas, o status, né, a importância de você ter isso ou ter aquilo e não o que você é, manifestar o bem interior que cada um tem na base. Então a pressão social é muito forte, com jovens especialmente, mas não só. Então tudo isso é considerado nas sessões de psicanálise trilógica, né? O lado espiritual, a pressão social e a doença psíquica individual de cada um. Então os resultados são muito bons, Carlos. Inclusive, assim, a nível da prevenção e tratamento de doenças orgânicas, né? Porque aqui o Dr. Kepp desenvolveu muito com a doutora Cláudia o campo da medicina psicossomática integral, que estuda justamente as raízes psíquicas dos males orgânicos. Então, através de sessões de terapia que envolvem apenas o diálogo, né? O indivíduo deita no divã, ele fala e ele vai tendo, assim, o retorno do que ele está falando, ele não só previne inúmeros problemas orgânicos, mas cura de doenças das mais simples, como dores localizadas, enxaquecas, como até caso de câncer, que nós temos vários que a pessoa se curou. Porque muitas vezes a pessoa também acaba tendo problemas psicossomáticos, ela tem um problema de uma energia, alguma coisa mal resolvida, que acaba somatizando em forma de uma doença também, isso, né, Selma? Exatamente, esse é o princípio da psicossomática que nós trabalhamos assim em cheio, né? E é fulminante o tratamento nesse sentido, porque qualquer doença, viu, Carlos, ela tem uma raiz psíquica envolvida, quer se conheça, quer não, né? Quer se perceba ou não, mas ela tem. Então, você atingindo essa raiz psíquica, você evita intervenções médicas desnecessárias, desgastes de tomar muito remédio, que inclusive sempre tem os efeitos colaterais indesejados. Então, é um tratamento mais ligado à natureza, né? A natureza original do ser humano. E quem quiser conhecer mais, Selma Genzani, sobre a trilogia analítica, como que tem que fazer? Olha, eu posso dar o nosso telefone, né? Em São Paulo sim. É o 11 30 32 36 16. E nós temos também o site, que é o www.trilogia.ws. Trilogia.ws. Trilogia.ws, isso. Ali ela vai ter todas as informações sobre o tratamento e toda a nossa atividade, palestras, livros publicados e etc. Selma, muito obrigado pela sua atenção e sucesso aí também com os pacientes que sempre devem procurar melhorar, é claro, não é? Eu que agradeço, Carlos, e agradeço a oportunidade também. Conversamos com Selma Genzani, que é psicanalista da CITA, que é a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, e conferencista internacional nas áreas de relacionamentos humanos, falando sobre trilogia analítica.